A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida, que compartilha leituras de livros, devocionais e meditações com base nos capítulos da Bíblia. Hoje é dia 20 de abril, nós estamos no domingo, é um dia especial para os cristãos, domingo de Páscoa, onde comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Justamente por isso, o Espírito Santo nos orientou nesse mês de abril a lermos o Evangelho de Lucas. Começamos no dia 1º, estamos no dia 20, chegando próximos ao fim da leitura desse Evangelho, que tem trazido muitas luzes a respeito da obra de Jesus que foi realizada na terra. Mas antes de meditarmos em Lucas no capítulo 20, eu tenho dois convites a fazer. O primeiro convite é que você acesse a playlist aqui do canal chamada Meu Dia com Deus. Nessa playlist, nós estamos fazendo nesse ano a leitura diária do devocional Café com Deus Pai, onde nós fazemos a leitura do texto diário e fazemos algum comentário sobre um salmo ou sobre alguma coisa para a meditação do dia. E o segundo convite é que você fique até o fim desse vídeo, porque no fim eu vou deixar um acesso ao capítulo 20 de Provérbios. Quem acompanha o canal sabe que todos os meses nós fazemos a leitura diária do livro de Provérbios. Quem medita em Provérbios todos os meses, por 2 anos, toma decisões mais inteligentes, e quem faz isso por 5 anos prospera em todas as áreas da vida. Sabemos que Provérbios tem 31 capítulos, então é possível ler o livro de Provérbios todos os meses, adaptando nos meses com 30 dias a leitura dos capítulos 30 e 31 no último dia, e no mês de fevereiro fazendo a leitura dos capítulos 1 e 2, 8 e 9 e 30 e 31 juntos. Dito isso, vamos para a meditação de Lucas capítulo 20. Lucas, no capítulo 20, Jesus mostra a sua autoridade como Messias. Messias significa Salvador. Jesus, vamos lembrar, no capítulo 18, fala para os seus discípulos: temos que ir para Jerusalém. E os discípulos perguntam para Jesus: por que vamos para Jerusalém? E Jesus, no capítulo 18, fala: porque lá eu serei humilhado, ridicularizado e cuspido, açoitado e morto, para que se cumpra no Filho do Homem a salvação da humanidade. Mas naquele momento, no capítulo 18, os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus disse isso para eles, mas eles não entenderam exatamente o que isso significava. Tanto não entenderam que no capítulo 18, quando Jesus começa a caminhar juntamente com os discípulos em direção a Jerusalém, ele passa por Jericó, e o capítulo 18 termina com Jesus realizando a cura de um cego, que quando nós lemos juntamente a parte final do capítulo 18 de Lucas com o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nos versículos 46 a 51, nós percebemos que se trata do cego Bartimeu. Lucas não revela o nome desse cego, mas o evangelista Marcos revela que esse cego que foi curado em Jericó se chamava Bartimeu. Aí começamos o capítulo 20, onde Jesus está indo em direção a Jerusalém, e ele está passando pela cidade de Betfagé e depois por Betânia. Nesse trajeto em que Jesus passa por Jericó,
no final do capítulo 18 e no começo do capítulo 19. No capítulo 19, ele encontra Zaqueu e salva Zaqueu. Indo em direção a Betfagé e em direção a Betânia, Jesus fala a respeito da parábola das minas, dizendo que ele deixa dons espirituais, talentos e habilidades para que os seus servos fiquem na terra e preguem o reino dele, enquanto ele volta para o céu, para que depois ele volte para tomar contas a respeito do que os seus servos fizeram com as suas minas. Ainda em Lucas, no capítulo 19, logo em seguida, ele vai entrando na cidade de Jerusalém. E o texto de Lucas 19 fala que a multidão, que Jesus fala para os seus discípulos buscarem um jumentinho, que estava preso em uma das casas próximas. Eles trazem o jumentinho, Jesus monta nesse jumentinho e se cumpre a profecia de Zacarias, que eis aí o seu Salvador, o seu Messias, vem montado em um jumentinho. E ele vem montado naquele jumentinho, entrando em Jerusalém, e a multidão começa a dizer: Bendito o que vem, em nome do Senhor. E toda aquela multidão aplaude Jesus e esperando que ele entraria em Jerusalém para trazer a libertação do povo de Israel do domínio do Império Romano. E nós comentamos ontem, quando meditamos em Lucas 19, que muitas vezes a multidão fica aguardando Jesus vitorioso, mas vitorioso na perspectiva humana. Eles não entenderam que Jesus estava entrando em Jerusalém para que pela morte dele ele entregasse a vitória sobre a morte eterna. Só Jesus, naquele momento, entendia isso. Nem mesmo os seus discípulos entendiam isso. Nós vamos ver nos próximos capítulos que, até mesmo quando Jesus fala que ele será traído e morto, Pedro chega a dizer que isso não vai acontecer, porque eles não aceitavam um Messias que seria crucificado. Por essa razão, Jesus entra em Jerusalém, de acordo com o relato de Lucas 19, sendo aplaudido, sendo aclamado, sendo chamado de Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E quando ele entra na cidade, ele olha para Jerusalém e Jesus lamenta, porque ele sabe que o povo de Jerusalém não o verá como Salvador e Messias, mas a cidade o matará. Então Jesus faz um lamento, dizendo que Jerusalém não percebeu que o Messias, o Salvador, esteve ali e o matarão. E ele entra no templo, e quando ele entra no templo, estão lá os negociadores, os comerciantes. E ele passa a expulsá-los do templo e passa a dizer para eles: essa casa é casa de oração, que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 56, no versículo 7, e depois diz: mas vocês tornaram o templo num covil de ladrões, como está escrito em Jeremias, no capítulo 7, no versículo 11. Jesus estava dizendo isso e ele entra no templo expulsando aqueles comerciantes, e aí chegamos no capítulo 20. Quando aquelas pessoas veem Jesus expulsando os negociantes do templo, eles vão questionar a autoridade de Jesus como Messias. Eles querem saber como que ele estava entrando em Jerusalém e fazendo isso. E o capítulo 20 nos fala justamente sobre isso. Nós vamos ver aqui 6 situações em que Jesus é confrontado na sua autoridade como Messias. Vamos começar aqui a leitura de Lucas 20, versículo 1. E aconteceu num daqueles dias, vamos lembrar, Jesus está em Jerusalém. Ele tinha entrado sendo louvado e aclamado,
ele tinha expulsado os comerciantes do templo, e aí ele estava por ali. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. Versículo 2: E falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? Então, aqui nós vemos o primeiro confronto de Jesus, o primeiro embate, o primeiro questionamento a respeito da autoridade dele. Foram os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, os escribas, que eram aqueles que cuidavam das escrituras, e os anciãos, que eram aqueles que estavam no templo, os principais, os líderes. Os líderes religiosos vêm até ele e falam: Fala para nós com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? Versículo 3. E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois. Versículo 4. O batismo de João era do céu ou dos homens? Jesus aqui está falando a respeito de João Batista. Nós já lemos no capítulo 3, no dia 3 aqui desse mês, do Evangelho de Lucas, que João Batista apareceu no deserto, próximo ao Rio Jordão, batizando as pessoas para arrependimento. E João dizia: Arrependei-vos dos vossos pecados, e venham e sejam batizados para que vocês sejam limpos dos pecados. E João Batista dizia: Eu vos batizo com água, mas após mim virá aquele que batiza com o Espírito Santo, e eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Em outras palavras, eu não sou digno nem de ficar inclinado e amarrar o cadarço do sapato dele. É isso que João Batista veio dizendo. E o texto de Lucas 3 fala que os fariseus, que eram esses líderes religiosos, olhavam João batizando as pessoas, mas eles não foram para receber aquele batismo, porque eles eram arrogantes, orgulhosos, prepotentes, soberbos e pensavam: nós é que somos os líderes aqui. Quem é esse que vem e batiza as pessoas nas águas? Porém, as pessoas que ouviam a pregação de João começaram a receber o batismo. E João batizava muitas pessoas. E isso trouxe o reconhecimento da autoridade de João Batista, porque os fariseus viram que ele recebeu muito reconhecimento do povo, de que aquele batismo era de Deus. Então Jesus volta para a questão de João e pergunta para eles: Me responda uma pergunta. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Jesus aqui está colocando eles numa situação difícil. Versículo 5: E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos que era do céu, ele nos dirá: Então por que não o crestes? Então eles fecharam uma roda, um círculo entre eles e disseram: Se a gente disser que é do céu, nós não fomos lá para sermos batizados por João, e ele vai dizer aqui publicamente: Por que vocês não creram no batismo dele então? Por que vocês não foram batizados? Todas as pessoas do povo que estavam ali no templo ouvindo esse embate entre os fariseus e Jesus sabiam que os fariseus não tinham ido lá para receber o batismo. Então, se eles dissessem que era do céu, as pessoas iam reconhecer eles como hipócritas, como pessoas que reconheceram que era do céu, mas não foram. Se eles, aí, versículo 6, e se dissermos que é dos homens, todo o povo nos apedrejará,
pois têm por certo que João era profeta. Então veja que o medo deles era de serem apedrejados, porque o povo sabia que eles não tinham sido batizados. Versículo 7: E responderam que não sabiam de onde era. Aí, versículo 8: E Jesus lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Mas Jesus não deixou a questão sem resposta. Jesus disse para eles assim: Eu não vou dizer a vocês com que autoridade eu faço isso. Mas logo em seguida, Jesus começa a contar uma parábola. E nós vamos lembrar que parábolas eram histórias que Jesus contava para falar sobre verdades espirituais, sobre as verdades do reino. Então, logo na sequência, vamos ver aqui a partir do versículo 9, que Jesus começa a contar uma parábola para mostrar a autoridade dele. Ele não responde a eles, ele fala para eles: também eu não vou dizer com que autoridade eu faço isso. Mas ele fala uma parábola na sequência, que traz a resposta. Veja o versículo 9. E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. Versículo 10: E no devido tempo mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha, mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. 11. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. 12. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. 13. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o, o respeitem. 14. Mas vendo-o os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. 15. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Versículo 16: Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: Não seja assim. 17. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. 18. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. 19. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Então nós vemos aqui que Jesus contou, ele não deu a resposta de maneira direta. Nós vemos aqui, quando eles perguntaram para Jesus de onde vinha a autoridade dele, Jesus colocou eles em uma situação difícil. Jesus falou sobre o batismo de João. Eles não responderam, e aí Jesus disse no versículo 8: Tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Mas, no versículo 9 até o versículo 19 que nós lemos aqui, Jesus contou essa história, essa parábola, onde o dono, um certo homem, era o dono de uma vinha, ele plantou uma vinha. Jesus está dizendo que Deus é o dono da vinha e que a vinha representam as pessoas e que ele deu essa vinha para alguns lavradores. Os lavradores, no caso, eram esses fariseus, esses escribas e esses anciãos. Eles assumiram, Deus deu para eles autoridade, para eles lavrarem a vinha,
para eles cuidarem do povo. E aí Deus partiu para fora da terra por muito tempo. Ou seja, houve a queda. A queda é um evento registrado em Gênesis, no capítulo 3, onde está escrito que Adão e Eva comeram da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E no momento em que eles comeram do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do conhecimento do mal, o mal entrou na terra. E Deus fez uma promessa para a mulher. Deus disse assim, Gênesis capítulo 3, versículo 15: do ventre da mulher nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente, mas a serpente lhe picará o calcanhar. Esse texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, mostra que Deus, logo que Adão e Eva cometeram o pecado, providenciou a salvação para a humanidade. E a salvação viria por meio de um que nasceria do ventre da mulher e que pisaria a cabeça da serpente, que é o diabo. E esse filho que nasceria da mulher é Jesus. Mas Jesus não nasceria já naquele momento. Então Deus, ele se afastou, ele partiu para fora da terra por muito tempo. É o que diz aqui o versículo 9 de Lucas 20. Ele saiu e ficou fora por muito tempo. Aí o versículo 10, e no devido tempo, ou seja, quando chegou o tempo de Jesus nascer da Virgem Maria, Paulo fala no livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4 o seguinte: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Jesus, nascido de mulher. Então, Deus ele tem os tempos certos de cumprir as coisas na história da Terra. Ele escreve a história todos os dias e ele já deixou na Bíblia tudo o que vai acontecer no futuro. Sobre o arrebatamento, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Sobre a grande tribulação, sobre todas as coisas a respeito do céu, como é o céu, um lugar onde não há mais choro, nem lágrimas, nem sofrimento. Tudo isso está registrado na Bíblia e Deus deixou tudo registrado na Bíblia para que nós pudéssemos ter o conhecimento da revelação dele e de que ele realmente é Deus. Então, Deus lá no Gênesis já disse para a mulher: vocês caíram, eu vou me afastar e não vou ter mais o acesso direto com as pessoas quando estavam no Jardim do Éden. Mas, no devido tempo, eu vou pedir as contas para os lavradores. No livro de Levítico, Deus vai constituir os sacerdotes da linhagem da tribo de Levi, Moisés. E esses fariseus, esses sacerdotes, esses anciãos, eram pessoas que vinham da linhagem de Levi e que eram os lavradores, os responsáveis por cuidar do povo. Então Jesus aqui fala assim: certo homem plantou uma vinha, arrendou para os lavradores. Ele constituiu o sacerdócio dos levitas. E eles ficaram responsáveis por cuidar do povo. Partiu para fora da terra por muito tempo e no devido tempo, quando chegou o tempo de Jesus, quando chegou o tempo dele voltar, mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram no vazio. Aqui, uma explicação antes de chegarmos até Jesus, que eu esqueci de falar. Até chegarmos no devido tempo em que veio Jesus, antes de Jesus, no Antigo Testamento, nós vemos que em várias oportunidades Deus enviou os profetas. Deus levantou Jeremias, Isaías, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Oséias.
Todos esses profetas que estão ali no Antigo Testamento foram convocados por Deus para que de tempos em tempos eles viessem até os sacerdotes e dissessem: vocês estão cobrando coisas erradas do povo. Vocês estão ensinando coisas erradas para o povo. O livro do profeta Jeremias é o livro mais emblemático, mais fácil de perceber como os sacerdotes estavam corrompendo o povo. Eles ensinavam o povo a queimar incenso para outros deuses. Então aqui, quando nós lemos os versículos 10, 11 e 12, nós vemos aqui que Jesus conta na parábola o seguinte: no devido tempo ele mandou um servo para os lavradores, para que dessem os frutos da vinha. Jesus estava dizendo o seguinte: os pais de vocês, que são os fariseus, lá, quando Deus mandou os profetas, eles mataram os profetas. Eles perseguiram os profetas. Quando você lê o livro de Jeremias, você vê que Jeremias foi colocado numa masmorra, quando Deus disse para ele: diga para os sacerdotes que eles estão enganando o meu povo, e diga para o povo que eles estão indo por caminhos errados. Quando Jeremias denunciou o erro, ele foi preso. Então, Jesus está falando disso. Jesus está, por meio de uma parábola, de uma história simples, Jesus colocou os fariseus no seu devido lugar. Jesus disse: olha, o dono da vinha, ele plantou a vinha, colocou uns lavradores para cuidarem da vinha. E depois de um tempo, ele enviou um servo para pedir as contas para os lavradores. E eles mandaram o servo vazio. Em outras palavras, eles não obedeceram o que Deus falou pelos profetas. E eles fizeram isso várias vezes. Quando Jesus coloca aqui, mandou um e eles mandaram ele vazio, mandou o segundo e mandaram vazio, mandou o terceiro e mandaram vazio, Jesus estava dizendo, por 3 vezes, uma forma de dizer: vocês fizeram isso várias vezes ao longo da história. Até que o Senhor da vinha, que é Deus, veio e disse: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo o respeitem. Jesus estava falando agora a respeito dele mesmo. Então a pergunta que os fariseus tinham feito é: com que autoridade você faz isso? Jesus estava dizendo, por meio da parábola, com a autoridade de Deus, que vocês não têm, porque vocês são os fariseus e vocês são os descendentes daqueles que vinham matando todos os profetas que Deus mandou. E agora, vocês são os lavradores que estão aí, e quando vem o filho, que sou eu, vocês devem estar pensando: vamos matá-lo, porque daí vamos ser os donos de todo o povo. Uma parábola muito dura e muito direta. E veja aqui no versículo 14, vamos ler aqui na tela. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. 15. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Jesus vai até além, já pergunta: o que vocês acham que Deus vai fazer? Versículo 16. Ele irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Veja que eles ouviram Jesus falando isso e falaram assim: que não seja assim, que Deus não venha destruir os lavradores. Eles entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo. Versículo 17, mas Jesus, olhando para eles, disse: que é isso, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita à cabeça da esquina. Jesus aqui relembra o texto do Salmo 118, que no versículo 22 fala que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quando você entra no Salmo 118, vamos ler aqui o Salmo 118. O Salmo 118, ele faz parte de um conjunto de salmos
que se chama Halel egípcio. Halel se escreve H-A-L-L-E-L e Halel significa louvor. Os salmos 103, 113, 114, 115, 116, 117 e 118, esses 6 salmos formam um conjunto de salmos que são chamados de Salmos do Halel egípcio. E esses salmos eram os salmos que os judeus cantavam quando vinham para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Existem comentários bíblicos que dizem que provavelmente, quando Jesus estava na última ceia, quando ele estava ali, sabemos que Jesus morreu na época da celebração da Páscoa. Então é provável, é quase certo que Jesus veio para Jerusalém com o povo indo em direção a Jerusalém na época da Páscoa. Então ele provavelmente cantou esse salmo. Veja que eles estavam na época da Páscoa. E esse salmo fala o seguinte, ó, vamos ler ele de maneira direta. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. 3. Diga agora à casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Vamos lembrar que Arão era o sacerdote. Ele foi o primeiro sacerdote. Todos os fariseus, levitas, todos eles eram descendentes de Arão. Digam eles que a benignidade do Senhor é para sempre. 4. Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade é para sempre. Vemos que o destaque do Salmo 118 é sempre honrar ao Senhor, porque Deus é bom, porque a benignidade dele é para sempre, no seguinte sentido: o povo de Israel era escravo no Egito. Deus mandou que eles matassem um cordeiro, pegassem o sangue e passassem nas portas deles, porque o anjo da morte passaria e não mataria os primogênitos deles, mas apenas dos egípcios. Isso aconteceu e eles receberam o livramento da maldição de terem os seus filhos mortos. Então, Faraó os mandou para fora do Egito e eles saíram da escravidão para a libertação. Jesus agora vem em Jerusalém, ele está na época da Páscoa em Jerusalém, ele está dentro do templo ensinando alguns dias antes de ocorrer a comemoração da Páscoa. Os fariseus estão ali, todas as pessoas de todos os lugares vinham para Jerusalém cantando esses salmos, do 113 até o 118, nas peregrinações, honrando a Deus e agradecendo, porque na história do seu povo, eles tinham saído da escravidão do Egito para a libertação. Então o contexto em que eles estão é esse. Eles sabem que o Salmo 118, naqueles dias, era um salmo que estava sendo cantado, estava na boca de todas as pessoas. Então, quando Jesus fala assim, a pedra que foi rejeitada veio a ser a pedra principal, Jesus está fazendo eles lembrarem na memória. Sabe esse salmo aí que o povo está cantando, vindo aqui nessa época de Páscoa? Justamente sou eu. E a benignidade do Senhor está em que eu estou aqui agora para morrer por todos. É isso que Jesus está falando. E os fariseus entendiam isso claramente, porque eles tinham conhecimento da lei. Eles sabiam desses detalhes. Então aqui, não vamos ler os outros versículos. Vamos ler aqui. 5. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Veja aqui o versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Jesus, quando está fazendo referência a esse salmo, está dizendo: o Senhor significa o Deus Pai está comigo. Eu não vou temer o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. O desejo de Jesus era ver a salvação de todos. Então Jesus estava dizendo: ninguém vai me impedir de fazer essa obra. O meu desejo de que todos sejam salvos e de que todos agora reconheçam a mim como Senhor.
e não mais os fariseus, esses líderes hipócritas, será realizado, ele será cumprido. Versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar em Deus, que enviou o Filho, Jesus, do que confiar nos fariseus, nos líderes que estavam ali. Versículo 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Existiam os príncipes dos judeus, que eram os fariseus, e eles tinham um grupo de sacerdotes que eram os chamados príncipes. Então é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Jesus está dizendo, todas as nações, todo mundo que está na minha volta, me cercaram, porque Jesus está falando da sua morte, ele vai morrer ali. Versículo 11, cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Em outras palavras, cercaram e tornaram a me cercar, mas no nome do Senhor eu consegui cumprir o propósito. Eu fui até a cruz e morrerei e despedacei. O interessante é que o Salmo 118, ele é um salmo messiânico. Perceba que o texto fala sempre no passado. Deus não tem tempo como nós temos. Nós vivemos com passado, presente e futuro. Para Deus, o tempo é eterno. Ele vive de eternidade em eternidade. Por isso que quando ele traz a revelação das coisas futuras para João, no Apocalipse, João fala, e eu vi todos os santos reunidos adorando ao Senhor, que é o que ainda vai acontecer. Mas para Deus, isso já aconteceu. Então, quando o salmista escreve o Salmo 118, inspirado pelo Espírito Santo, ele já escreve o Salmo 118 no passado. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Como se a morte de Jesus já tivesse acontecido. E quando Deus fala para Eva, nascerá do ventre da mulher um que pisará a cabeça da serpente, Deus fala ali no futuro, porque Deus usou essa linguagem. Mas o salmista aqui no Salmo 118, ele já usa uma linguagem profética. Ele tem a revelação a respeito do que já aconteceu para a vontade de Deus. Aí vem o versículo 12. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Com 13. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. 15. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Ou seja, depois que Jesus morreu, nas casas dos justos existiu a voz de alegria. Hoje, que é 20 de abril, dia de Páscoa, os que estão na justiça de Deus, que é Jesus, se alegram. Comemoramos que Cristo ressuscitou. A obra dele foi completada. Hoje temos a salvação. Então vem 16, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. O que era impossível para nós, que era recebermos a salvação, veio por meio de Jesus. E isso foi a destra do Senhor. Foi Deus que realizou, foi a mão do Senhor que decidiu. Vou enviar Jesus e ele morrerá na cruz pelos pecados de todos e todos serão salvos assim. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas, faz o que é impossível. 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Veja que o texto todo do Salmo 118 é uma pura profecia do futuro, de que Jesus viria. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Deus castigou no Filho os nossos pecados. Jesus foi coroado de espinhos, foi açoitado, foi cuspido, foi preso e foi colocado naquela cruz, foi muito castigado, mas não me entregou à morte. De fato, Jesus ressuscitou. Ele não foi entregue à morte. 19. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Então, Jesus está dizendo, abri-me as portas da justiça, eu entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Jesus está falando da ressurreição. Abri-me as portas da justiça. Versículo 20, esta é a porta do Senhor.
pela qual os justos entrarão. A porta da ressurreição. No 19, Jesus fala: abri-me as portas da justiça, retomando da morte. Eu entro pela ressurreição, eu entrarei por elas e louvarei ao Senhor. E hoje ele está sentado à direita de Deus, louvando ao Senhor. Como está escrito em Filipenses, no capítulo 2, Paulo fala que ele está sentado à direita de Deus, para sempre exaltado. No versículo 20, esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Então nós que estamos em Jesus, vamos entrar pela porta da ressurreição. Assim como Jesus passou no versículo 19, o 20, essa é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Jesus falou em João capítulo 14, nos versículos 2 e 3, que eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, e se eu for preparar lugar, voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver estejais vós também. Aí vem o 21, louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. Aí vem o 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Então Jesus está falando a respeito das pedras, porque as pedras elas são os fundamentos, elas são os alicerces do templo. Jesus está dentro do templo, combatendo os fariseus que estão questionando a autoridade dele. Jesus usa o Salmo 118 e fala desse versículo: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Como quem diz, eu sou um fundamento. Vocês acham que vocês são os fundamentos, mas eu é que sou. E a pedra que os edificadores rejeitaram, vocês estão me recusando. Vocês estão preparados para me matar daqui a alguns dias. Vocês estão querendo, dentro do coração de vocês, me matar. Mas essa pedra que vocês rejeitam é que se tornou a cabeça de esquina. A pedra de esquina é uma pedra angular, a pedra principal, uma pedra que sustenta o edifício. Aí o versículo 23, foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então o salmista aqui está falando, foi Deus que fez isso. E isso é uma coisa maravilhosa para os nossos olhos, porque era uma coisa que nós não imaginávamos, que Deus traria salvação enviando o próprio Filho. 24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então esse é o dia, Jesus estava falando, está chegando o tempo da minha morte, mas esse vai ser um tempo de alegria, porque vai ser um tempo de restauração de toda a humanidade com Deus. 25, ó salva, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Veja que o 25 pede pela salvação. 26, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Vamos lembrar que esse versículo 26 era o versículo que a multidão aclamava a Jesus quando ele entrou em Jerusalém, no capítulo 19. Nós meditamos isso ontem, que ele entrou e todos disseram, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles estavam falando esse Salmo 118, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, e o povo estava naquelas peregrinações, indo para Jerusalém. E eles estavam identificando Jesus como esse bendito. 27. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Veja que o versículo 27 fala que haveria de ter uma vítima. Versículo 28. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. 29. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então o Salmo 118 ele é um salmo que fala de libertação. O povo cantava este salmo adorando a Deus pela libertação da escravidão do Egito. Mas esse salmo acaba sendo um salmo profético e um salmo messiânico, em que anuncia que Jesus é a pedra angular e que ele é o bendito que vem em nome do Senhor e que o Senhor traria a salvação e a sua benignidade para sempre por meio de Jesus. Agora, voltando a Lucas 20, nós conseguimos entender esse versículo aqui, quando ele vem e fala,
no versículo 17, né? Eles falam assim, Jesus está terminando a parábola e fala, o que o Senhor da vinha fará? Versículo 16 no topo da tela, irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso disseram, não seja assim. O que significa esse dará a outros a vinha? Jesus tira os fariseus e esse dará a outros a vinha somos eu e você. Nós hoje somos responsáveis pela pregação da palavra. Nós que estamos conectados com Jesus, recebemos por meio de Jesus esse poder que Deus nos dá. Então isso tem uma relação com a parábola das minas que nós lemos ontem em Lucas 19. Que nós recebemos minas de Deus, que são os dons, talentos e habilidades para pregarmos o reino de Deus e cuidar da vinha do Senhor. E eles disseram, não seja assim, ou seja, que a gente não seja destruído. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Versículo 20, mas ele olhando para eles disse, que é isto, pois, que está escrito? Quando Jesus fala isso para eles, Jesus está dizendo assim, vocês sabem o que está escrito lá no Salmo 118, né? Vocês sabem, e todo mundo está cantando, porque nós estamos na época de Páscoa, e estão cantando esse versículo. A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Versículo 18. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Jesus está dizendo assim, quem chegar até Jesus, que é a pedra de esquina, e cair sobre ela, ou seja, não conseguir permanecer firme em Jesus, ficará em pedaços. As pessoas que chegam até Jesus, mas não se firmam com Ele, acabam perdendo a vida eterna. E aquele sobre quem ela cair, será feito em pó. Em outras palavras, aqueles que forem julgados por Deus, pela obra da salvação de Jesus, serão feitos em pó. Serão feitos em pó, vamos lembrar de Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram, Deus trouxe uma maldição para a humanidade. Vocês agora vão morrer fisicamente. E o homem, que é feito do pó, para o pó voltará. Então, aqueles que não receberem a Jesus, voltarão para o pó, passarão pela morte física e não terão a vida eterna. A morte eterna, porque não se firmaram em Jesus. Aí vem o versículo 19. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora. Eles ficaram muito indignados, porque Jesus praticamente estava confrontando eles, dizendo na cara deles, vocês são esse povo, cruel e mau, e vocês, os pais de vocês, mataram os profetas que vieram antes e agora veio o filho. Então Jesus estava respondendo, é com a autoridade de Deus que eu faço isso, eu sou filho dele. Então eles queriam pegar Jesus naquela hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles disseram essa parábola. Aí vem uma estratégia que eles usam para tentar pegar Jesus. Olha a estratégia que eles fizeram, versículo 20 até o 26. E trazendo-o debaixo de olho, ou seja, começaram a cuidar dos passos de Jesus. Trazendo-o debaixo do olho, mandaram espias que se fingiam de justos. Olha o que eles fizeram, até pessoas fingidas eles mandaram até Jesus, para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e o poder do governador. Eles começaram a caçar uma forma de Jesus ser pego pelo Império Romano. Então veja o que eles fizeram. 21. E perguntaram-lhe dizendo, Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Versículo 22. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Versículo 23. E entendendo ele a sua astúcia, ou seja, Jesus entendeu a estratégia deles, disse-lhes, por que me tentais? 24. Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram, de César. 25. Disse-lhes então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
26. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Tentaram fazer com que Jesus fosse preso por se levantar contra César, mas Jesus respondeu bem, e Jesus confrontou aqui a autoridade humana. Jesus quis dizer assim: o que é da terra, respeitem as autoridades terrenas enquanto vocês estiverem aqui. Paguem os impostos, façam as coisas corretas. Vocês têm o dever de serem muito mais corretos do que aqueles que praticam o mal e não seguem a Jesus. Então, aqui fica uma aplicação para o pagamento do imposto de renda. Estamos em abril e é justamente uma fase em que muitas pessoas são tentadas a não pagar os impostos de maneira correta, porque muitas vezes as leis trazem injustiças. Mas enquanto nós estivermos aqui na Terra, o ensinamento é que cumpramos esses deveres, sendo muito mais justos do que aqueles que não seguem a Jesus. Agora, a partir do versículo 27 até o versículo 40, Jesus é confrontado pelos saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E vamos ver aqui o que Jesus responde. Versículo 27. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, 28, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. 29. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. 30. E o segundo, 31. E o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. 32. E o último, depois de todos, morreu também a mulher. 33. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram? 34. E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. 35. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. 36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Quando Jesus fala isso, olha, os que forem dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, não vão casar e não vão ser dados em casamento. Quando partirem para outra vida, eles já não vão ter mais essa questão, porque serão como anjos, e serão filhos de Deus, e sendo filhos da ressurreição. Versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar também o mostrou Moisés, junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Aqui no versículo 37, Jesus lembra que quando Deus apareceu para Moisés, Moisés perguntou para Deus: Quem é o Senhor? E Deus disse para ele: Eu sou. E Deus disse: Porque eu sou o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó. Deus quis dizer para Moisés: Eu sou o Deus eterno. Eu sou um Deus que está para sempre. Então Jesus, quando fala isso, ele está dizendo para os saduceus: Vocês sabem que o próprio Deus falou para Moisés, o grande mestre, porque todos consideravam e consideram Moisés como grande mestre. Então disse: O próprio Deus se revelou como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então essa dúvida que vocês têm de que não existe ressurreição não faz sentido, porque o próprio Deus se revelou como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É isso que Jesus está dizendo para eles. 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Versículo 39. E respondendo alguns dos escribas disseram: Mestre, disseste bem. Esse escriba, ele era dos fariseus. Os fariseus acreditavam em ressurreição. Então aqui, quando os escribas escutam Jesus respondendo os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, dessa forma, esse escriba,
intervém e fala: o Senhor respondeu bem. Versículo 40, e não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Mas como Jesus sempre dava uma resposta a mais, né? Aqui nós lemos aqui em cima que os fariseus perguntaram para ele com que autoridade ele fazia as obras. Ele contou a parábola do Senhor da vinha. Aqui, Jesus, no versículo 41, traz um complemento para os saduceus. Ele fala no versículo 41, e ele lhes disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Versículo 42, visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. 43, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Versículo 44, se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Esse texto que Jesus falou, que nós acabamos de ler, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, é o versículo 1 do Salmo 110, que nós colocamos aqui na tela. O Salmo 110, ele é um salmo que foi escrito por Davi e ele é considerado um salmo messiânico. Ou seja, ele é um salmo que fala a respeito da vinda futura do Salvador, do Messias. Para entender bem o Salmo 110, perceba que o versículo 1 fala assim: disse o Senhor. Esse Senhor está totalmente em letra maiúscula, porque esse Senhor, no texto original hebraico, disse Yahvé. Ao meu Senhor, esse Senhor em letra minúscula é o Senhor Adonai. O Senhor Adonai é alguém que tem autoridade. Pode ser alguém que tem autoridade no céu e que também tem autoridade na terra. Então, o texto aqui fala, no original, disse Yahvé para Adonai. Então, o texto fala assim: disse Deus, Yahvé, ao meu Senhor, a Adonai, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então esse texto é Deus dizendo para o Filho: fique na minha direita. Quando Jesus ressuscitou, ele foi para a direita do Pai. Ele hoje está à direita do Pai. E Deus disse para Jesus: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Em outras palavras, até que chegue o tempo do juízo final, quando aqueles que não receberem a salvação, que são os teus inimigos, que forem contra Jesus, serão colocados debaixo dos teus pés. Aí vem o versículo 2. O Senhor, aqui o Senhor é Yahvé, Deus, enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Quando vier o juízo final, o Senhor reinará e governará. Aí o versículo 3, o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. Nós, que somos o povo de Deus, nos apresentaremos voluntariamente no dia no dia do Senhor, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Ou seja, nós iremos até ele. Aí versículo 4, jurou o Senhor, mais uma vez com letra maiúscula, é Yahvé, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus está falando para Jesus: tu és um sacerdote eterno. Lá no livro de Hebreus, nós vamos ler que Jesus é o sacerdote eterno. Ele nos conduz para o Pai para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque, nós lemos no livro de Gênesis que Melquisedeque era um sacerdote de Salém, para quem Abraão, que ofereceu pão e vinho para Abraão. Então, quando Melquisedeque oferece pão e vinho para Abraão, nós vemos a figura de Jesus lá no Antigo Testamento. E o texto de Gênesis fala que Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Então, quando esse texto fala: jurou Deus que não se arrependerá, que tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, significa desde o princípio
lá no começo de tudo. Você já era chamado para ser o Senhor Adonai. 5. Agora o 5 é o Senhor em letra é o Senhor Adonai aqui, o versículo 5. O Senhor Adonai, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira, no dia da volta dele. Todos aqueles que reinaram na terra e que se opuseram ao reinado de Cristo serão julgados. Versículo 6. Ele julgará entre as nações, enxelazá de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. No dia do juízo final, quando ele julgar todos os povos, haverá muitos cadáveres, porque muitos morrerão e não terão a vida eterna. E ele ferirá os cabeças de grandes terras. Não interessa se a pessoa vai ser juiz, se a pessoa é rei, se é presidente, se é imperador. No dia do juízo, o Senhor, que é o Senhor Jesus, que é o Senhor Adonai, ele governará. Versículo 7. Pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Então, pelo caminho, ele terá água viva, ele mesmo é a água da viva, e ele mesmo é a água da vida, e ele prosseguirá de cabeça erguida. Então, Jesus fala sobre o Salmo 110. Retomando aqui o versículo 20, na parte final, nesses últimos versículos aqui, o que Jesus está falando? Ele acabou de falar com os saduceus que não acreditavam na ressurreição. Um escriba vem e fala: o Senhor respondeu muito bem. Versículo 40, não ousavam mais perguntar nada a ele. E aí, vamos ler de volta esses versículos, que agora que nós lemos o Salmo 110, dá para entender mais facilmente esses versículos aqui do 41 até o 44. E ele lhes disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Jesus está perguntando assim, como é que o Salmo 110 fala que o Senhor, o Messias, o Adonai, né, é filho de Davi? Porque Jesus, ele veio da descendência de Davi. E aí ele fala assim, visto como o mesmo Davi, que foi quem escreveu o Salmo 110, diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, 43, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Jesus está dizendo o seguinte, o rei Davi, que era uma autoridade que todos vocês respeitam, que era rei, ele me chama, porque Jesus está se colocando como o Senhor Adonai. Ele me chama de Senhor dele. Então, a minha autoridade, que vocês estão questionando, ela é maior do que a autoridade do próprio rei Davi. Porque eu sou o Senhor Adonai. Eu sou aquele de quem o Salmo 110 falou a respeito e que Davi me viu antecipadamente. Davi conseguiu, pela revelação do próprio Pai, receber o entendimento de que eu viria e que eu sou o Senhor dele. Jesus aqui está falando a respeito do atributo da eternidade, que ele próprio é Senhor também. Até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés, Jesus está falando para eles. Até que tudo aconteça e vocês vão ficar debaixo dos meus pés. Então Jesus falou do Salmo 118, falando que ele é a pedra angular, e aí ele fala do Salmo 110, falando que ele é o Senhor Adonai. E aí vem o versículo 44, se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Então Jesus aqui faz uma pergunta, que mistério é esse? Que só Deus pode explicar, que ele colocou o próprio filho dele, Jesus, no ventre de uma mulher, para nascer de um descendente do rei Davi, anos bem mais tarde, mas que na verdade Davi já tinha visto Jesus lá no Salmo 110. Aí versículo 45, e ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos, 46, guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. 47, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Então nós vemos aqui que Jesus termina
falando para os discípulos: tomem cuidado com eles, com esses fariseus, com esses escribas, com esses anciãos, com esses que são príncipes. E Jesus, com esses discursos, ele vence os fariseus, mostrando que ele tem autoridade, que a autoridade dele vem do próprio Pai, do próprio Deus, e ele aborda essa questão enfrentando os fariseus com uma parábola. Depois ele vence os fariseus pela segunda vez, quando eles tentam pegar Jesus falando a respeito de pagar os impostos para César. E depois ele vence os saduceus, dizendo para eles que existe sim a ressurreição. E Jesus usa as próprias escrituras, baseado no Salmo 118 e no Salmo 110, para mostrar para os fariseus que ele realmente era o prometido, o Messias, e ele usa as escrituras justamente para combater aqueles que eram supostamente, né, supostamente não, eles realmente eram os líderes religiosos. Mas Jesus mostra que eles, na verdade, não sabiam das escrituras e não sabiam interpretá-las, e ver nele a pessoa do Senhor Adonai, o Jesus, o Cristo, o Messias. Então esse texto aqui do capítulo 20 fala sobre isso, sobre a autoridade de Jesus, e nos revela que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor Adonai, que ele é o ungido de Deus, o Cristo, o que foi prometido no Antigo Testamento para trazer a salvação para a humanidade. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém.